entre reflexões e suas percepções do mundo, neste bloco o Padre Fábio de Mello fala sobre filosofia e poesia. O Sempre o Papo é sempre um bom papo, na verdade, né? Só assim, cultura, eu acho que é cultura. E com o Padre Fábio, então, mais cultura ainda, que tudo que ele fala parece que é o que a gente quer ouvir, né? Eu acho que ele tem esse dom da palavra. A parte que mais me tocou e que a gente deve transformar o cotidiano numa poesia. Essa coisa da religião e da filosofia. O texto literário filosófico encanta mais ou transforma mais do que o texto literário religioso? Você já fez essa brincadeira? Já fiz. Falava sobre isso hoje. Eu gosto muito da filosofia como uma espécie de análise. Toda vez que a gente tem a oportunidade de... Por exemplo, eu sinto medo. Tenho medo de alguma realidade. Eu posso superar esse medo através da racionalização. Aí eu começo a elencar que o meu medo é infundado. A maioria dos nossos medos, eles não têm fundamento. Eles são frutos de, sei lá, de situações que nos traumatizaram, mas o trauma nem sempre ele tem uma coerência. O menino traumatizado, ele tem medo, mas não tem razão para ter medo. O trauma, aquela situação que o assombrava, acabou. Eu acho que o texto literário filosófico, ele pode abranger algumas dimensões da nossa vida e da nossa, como é que eu poderia dizer, da existência, do mais profundo da gente, porque ele vem nos ajudar a dar nome a essas coisas. Eu acho que isso é religioso. E é por isso que eu não gosto nem muito de fazer essa distinção. E sou muito satisfeito de ter feito filosofia e de saber que para ser padre é preciso estudar filosofia. Porque a compreensão da teologia é outra. Quando você tem a filosofia como base, você vai ter uma visão muito menos ingênua da teologia, porque a filosofia traz esse senso crítico para a análise religiosa. Eu não sei, Afonso, eu tenho muito medo da filosofia, da religião, do discurso religioso que não passou pelo crivo da reflexão. Não passa pelo pensamento, né? É muito difícil isso, é muito complicado, porque você pode idiotizar o outro, né? Acho que a religião é um território que facilmente idiotiza o outro, porque ele é convidado a crer sem refletir. E não é assim. Eu acho que quando a proposta de Jesus é justamente outra, é buscar o sentido das coisas, é mergulhar no mistério das coisas, para que depois, quando você tiver que ter um posicionamento sobre aquilo, você já está fundamentado nas razões. Acho que São Paulo foi muito feliz quando ele buscou o recurso da filosofia para a teologia. Então esse abraço é muito saudável. Filosofia e teologia nos ajudando a ser um religioso bem posicionado no mundo de hoje. A porta principal estava entreaberta. O tempo transcorrido não fechou as possibilidades. Permanecia como no passado, na noite derradeira. A cor era a mesma. Tocou-a com leveza, como se quisesse respeitar o tempo em que estivera ausente. Respeitou a estranheza estabelecida, fruto de seu não chegar. Uma moda simples, bordada de violas chorosas e recheada de expressões portadoras de analfabetismos sábios. O livro Orfandades, ele trata justamente dessas insuficiências, que nós podemos compreendê-las a partir da filosofia. Aí você tem vertentes que são otimistas, você tem vertentes que são menos otimistas. Eu fico no caminho do meio sempre. Nem tanto pessimismo, nem tanto otimismo demais. Aí você tem essas insuficiências provocando justamente os desconfortos, né? Você tem a dor física, que o médico trata, você tem a dor psíquica, que a psicologia vai ajudar, e você tem essa dor da alma, que nós não conseguimos localizar, e que o bom líder religioso, quando honesto, quando bem intencionado, pode ajudar muito. Eu acredito nessa ponte, sabe, entre ciência e fé, como um caminho saudável para que a gente possa se posicionar no mundo a partir dessa completude que nós somos. Vou te falar uma coisa que para começar, sobre o livro. Eu fiquei um pouco triste com o livro. Eu acho que o livro traz essa tristeza que provoca reflexão. Então você pensou já que o livro está sendo lançado hoje, pouca gente deve ter lido, né? Hoje eu quase fui agredido na rua. Por quê?
Uma senhora falou, gente, como é que você pode escrever uma coisa tão triste? Ando Mas devagar, fala do livro nesse porque já tive pressa e leve este sorriso, porque já chorei demais. Eu acredito muito nisso. Eu acho que quando a gente conta uma tristeza, é porque ela já está bem resolvida dentro de nós. Acho que quando a gente esconde muito as nossas tristezas, é porque elas ainda incomodam. Eu acho que o livro Orfandades é a literatura que eu produzi até hoje, talvez a mais triste, a mais marcada pelo limite. Porque não é bom você identificar no outro aquilo que você vê em você, né? E eu acho que os contos, eles não nasceram dessa intenção, não quero entristecer ninguém, mas quero dar ao outro a oportunidade de mergulhar em uma visão que eu considero importante. Eu acho que a superação dessa visão romântica do humano, sabe? Eu nunca fui adepto dos contos de fadas, eu nunca acreditei nisso. Eu acho absolutamente desonesto propor ao outro um final feliz e foram felizes para sempre. Isso é um tédio. Viver feliz para sempre. Quando fala que o céu são as delícias eternas, credo, eu não sei se eu quero isso. Uma liturgia que não termina, é só alegria, todo mundo louvando dia e noite. Gente, eu já fico cansado só de pensar meia hora nesse lugar. Porque até a eternidade eu considero a partir de lutas, sabe? É engraçado isso para mim. A mim não seduz essa visão romântica. A mim não seduz esse discurso todo picotadinho, bordadinho de fita, não. A mim seduz a crueza humana. Eu gosto de gente, eu gosto dos calvários, eu gosto da precariedade, eu gosto da lágrima, da mesma maneira como eu também gosto da festa, da alegria, do sorriso, do abraço, do encontro. Só que eu não tenho o direito de pensar o sorriso, o abraço, dissociado daquilo que verdadeiramente o provoca. A minha realidade humana me ensinou e me ensina o tempo todo, a partir do que eu vivo e do que eu presencio ser vivido perto de mim, Afonso, que nenhum sucesso, que nenhuma realização humana pode ser conquistada no felizes para sempre. E a partir do momento que eu desejo essa felicidade como uma felicidade para sempre, eu acabo prejudicando a possibilidade de me sentir satisfeito. Isso para mim é uma coisa que eu persigo muito e quem me acompanha sabe que eu falo muito sobre isso. Eu acho que a gente vive todos os nossos esforços, no fundo, mesmo que a gente não saiba, é para que a gente viva confortável em nós mesmos. Sabe, você estar satisfeito sendo quem você é, amando o que você ama, fazendo o que você faz, lendo o que você lê, buscando o que você busca, isso é fundamental na vida. O olhar do moço estava em mim. Nele eu me reconhecia, mas com diferenças. Vi o meu coração órfão, amolgado, sem mapas, sem estradas. Vi o meu desejo de retroceder no tempo, de alcançar o destino das estradas que poderiam me reconduzir ao lugar de minhas esperanças. Via de perto o meu não ser, o nunca atingido, o para sempre inacessível. O Hélio Pellegrino, Fernando Sabino, Otto Lara Rezende, existia um código entre eles. Quando eles queriam conversar, sério, sem ser aquela palhaçada que eram eles juntos, né, eram muito divertidos os quatro juntos, ele falava assim, vamos para tal lugar para puxar angústia? Vamos fazer o quê? Puxar angústia. Isso, eu preciso de gente que me puxe a angústia. Falava sobre isso hoje também. Como eu gosto de gente que me deixa desassossegado. E eu sou normal, eu não me considero... Eu gosto de gente que me provoca do ponto de vista intelectual, eu gosto de gente que me provoca do ponto de vista religioso, eu gosto de gente que me instiga, sabe, a pensar diferente do que eu já pensava. Isso não é mudar de posição e de opinião, não. Eu acho que é você construir um lugar saudável para a sua crença, para a sua convicção. São poucas as pessoas que nos provocam o desassossego, o verdadeiro desassossego. A filosofia provoca. Justamente, a filosofia. Fernando Pessoa era amante desse desassossego. Eu acho que Drummond, você tem um homem o tempo todo desassossegado.
É fantástico quando você na vida descobre que os seus vínculos, eles estão lhe ajudando a viver o desassossego saudável. Eu estou sendo estimulado pelos meus a não permanecer no mesmo lugar. Eu me apaixono por essas pessoas. Eu acho que esse é o parentesco espiritual. Quando você identifica que o outro, ao entrar no seu mundo, ele fez superar tudo que era convencional e comum em você. Não é que você tem que ser extraordinário o tempo todo, mas é tão bom você sentir que você superou, né, que você avançou, porque alguém lhe provocou um desassossego. Eu achei ótimo, porque nessa casa da literatura, onde cada quarto é um gênero, né? Romance, novela, conto, você colocou o desassossego na poesia. Isso é sensacional, né? Porque é o lugar do desassossego, a poesia. É o lugar do desassossego que você lê com prazer. Diferente de você ler uma bula de remédio, que também é um desassossego. Você vai para a poesia e ali você tem uma insuficiência humana, uma insatisfação sendo trabalhada com requinte. Eu acho que a palavra, ela pode provocar o requinte da existência. Você perceber que é requintado viver. Sabe, que sentar-me à mesa para tomar um café com pão e manteiga, e nada mais, isso é requintado. Porque depende da visão que eu faço, que eu tenho daquele acontecimento. Saio da minha casa, enxergo a mesma rua todos os dias, mas isso pode ser requintado. Você dorme com o mesmo homem todos os dias, isso pode ser requintado, por incrível que pareça. Porque a rotina é a única coisa que nós temos, não é? E a poesia, ela visita essa rotina e coloca áreas de requinte nela, quando você tem a visão poética. Eu acho que a velhice, ela lhe proporciona ser subversivo. Você fala o que você quer, o máximo que você vai ter é um parente que vem, liga não que a mamãe está velha.